Meus estimados irmãos e irmãs, muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus, nosso Senhor e Guia, possa estar e permanecer nos corações de cada um de nós. É muito bom ter a companhia de vocês para juntos continuar nosso estudo nessa obra fecunda, cheia de informações, de alertas, de educação aos nossos espíritos, a vida no mundo espiritual. Esta maravilhosa obra que veio à luz da humanidade pelas mãos santificadas de Francisco Cândido Xavier, através do benfeitor André Luiz. Estamos estudando a obra número 6 dessa coleção, chamada de Libertação. E hoje vamos estudar o capítulo 15º, chamado Finalmente o Socorro. E essa obra traz informações tão interessantes a respeito da vivência, da ambiência, das regiões de dor e sofrimento, das regiões das trevas, chamadas regiões infernais, ou regiões intermediárias, da região das sombras, e traz informações muito interessantes, mostrando esse ambiente dantesco de profunda dor, de criaturas com o coração empedernido no mal, residência e vivência das criaturas que cometeram grandes males, e por isso eles estão lá. E vê-se também as criaturas, quanto mais brutalizadas e cruéis, que se aproveitam dos outros, que escravizam os outros, que humilham os outros, que se divertem com o sofrimento alheio. Tudo isso faz parte daquela ambiência, porque são atraídos para esses lugares por sintonia, pelos males que fizeram. Mas em todos os lugares sabemos que há a presença dos emissários de Deus. Afinal de contas, todos nós somos filhos do mesmo Pai, e Ele jamais desampara seus filhos, não importa o que fizeram, o que fizemos. Sempre haverá um emissário de Deus estendendo a mão, de sorte a que possamos nos resgatar das regiões de sofrimento, dos vales de angústia, não é? Dos pântanos de dor. E a estratégia desses emissários de Deus, os emissários da luz, é para se sobrepor, para se criar as condições para o resgate de alguns dos filhos de Deus que se encontram nesses locais, aqueles que estão efetivamente em condições de serem resgatados, e tudo no seu tempo. E vemos a equipe de André Luiz, que é coordenada por Gúbio, esse benfeitor, que, na companhia de André Luiz e Eloy, visam um trabalho de resgate, por isso o nome da obra, Libertação, que visa resgatar uma entidade das trevas, uma entidade profundamente infeliz, chamado Gregório, que é um homem poderoso nessa região das sombras, é um juiz, um sacerdote importante, mas como todos são filhos de Deus, e chega o momento do resgate, esse também é essa grande estratégia de se buscar o resgate dele, mas não só dele. No decorrer da obra, a gente viu que muitas outras criaturas também estão sendo resgatadas, porque são todos filhos de Deus, e dentre esses a figura de Margarida, que está encarnada e sofre uma obsessão cruel por determinação do próprio Gregório, em que, a mando dele, uma equipe de 60 entidades infelizes pratica atos buscando matá-la, enfim. Só fechei um pouquinho o microfone, minha querida amiga. Bom, e aí a gente viu que nesse decurso do trabalho e toda a estratégia dos emissários da luz visando socorro à Margarida, vários, digamos assim, vários resgates têm sido realizados. A equipe de 60 obsessores dramáticos que molestam, que tentam matar a figura de Margarida, é coordenada por uma figura, um espírito com um certo grau de crueldade, chamado Saldanha. E na escala, digamos assim, de comando, de coordenação, está também, depois de Saldanha, a figura de Leôncio. E a estratégia dos emissários da luz, exatamente através de Gúbio, foi exatamente trabalhar o coração dessas criaturas, e vimos nos capítulos passados o resgate e a ajuda que foi feita a Saldanha e a família dele, que passava problemas graves de muitos anos. E no capítulo passado, no capítulo 14, a família de Leôncio também foi assistida, de sorte que essas duas criaturas, essas duas lideranças, foram sensibilizadas, criando as condições para, finalmente, o resgate, o trabalho de socorro à figura de Margarida. E é isso que nós vamos estudar nesse capítulo. Isso o nome, finalmente, o socorro. Diz assim André Luiz, começando a narrar esse capítulo 15. Entusiasmado com a atuação de nosso instrutor,
que é Gúbio, Saldanha, o coordenador do grupo, entregou-se a gesto de humildade, quase ingênua, e tanto ele quanto Leôncio, que era o segundo da hierarquia, como falei, passaram a cooperar ativamente conosco na preparação em benefício da solução que buscávamos. Mas que solução é essa? E que benefício é esse da preparação de benefício da solução? A solução seria exatamente o resgate de Margarida. Então, eles que coordenavam todo o grupo, depois de sensibilizados pelo gesto de amor profundo, de assistência amorosa de Gúbio, as famílias de Saldanha e Leôncio passaram de adversários a cooperadores por uma questão de reciprocidade, porque eles lutavam muitos anos buscando socorrer as famílias e encontrar exatamente essa ajuda nesse emissário de amor, nesse emissário de Deus, que era exatamente a figura de Gúbio. Né? Então, passaram pela gratidão imensa a ser aliados, porque foram tocados em seus corações que, efetivamente, o amor é o caminho que busca a renovação e a transformação. Ambos, Saldanha e Leôncio, solicitaram continuidade do mesmo quadro, ambiente, para não acordarmos contra nós, desavisadamente, a fúria das entidades ignorantes que se mantinham em posição contrária a nós. O que significa isso? Saldanha e Leôncio, que coordenava esse grupo de 60 entidades, dentre os quais algumas dezenas de ovoides que estavam ligados ao perispírito de Margarida, né? Para não chamar a atenção e não dar a ideia da conversão, porque se o grupo de criaturas infelizes compreendesse que Saldanha e Leôncio estariam cooperando, iria avisar imediatamente a Leôncio, iria avisar imediatamente a Gregório, e a fúria de Gregório se viria de forma brutal. Então, tanto Saldanha quanto Leôncio orientaram Gúbio a continuar como se nada tivesse acontecendo, ou seja, deixar lá ainda a situação, porque não podia se retirar dali de imediato a figura dos ovoides, que continuavam a perturbar e a sugar as energias da própria Margarida no processo de vampirização, né? Até que as condições fossem criadas para o socorro, efetivamente, de Margarida, né? Então, essa foi a estratégia que eles solicitaram para evitar que o grupo de criaturas infelizes viessem assaltar ou se contrapor ao trabalho que está sendo realizado. Poderia organizar-se a legião, disse ele, e estragar-nos os melhores projetos este que passa efetivamente pelo resgate de Margarida. Deixa eu só ligar aqui o ventilador para o meio quente. E aí eu me lembrei de duas obras para mostrar o poder de fogo, o poder de organização dessas criaturas das sombras, lembrando lá do livro dos Mensageiros, que quando André Luiz vinha de nosso lar em direção à Terra, na companhia da equipe que ele vinha, o Aniceto, etc., eles pernoitaram num grupo de socorro na região também do umbral intermediário, onde muitas criaturas infelizes se encontram lá, brutalizadas, e ele narra um episódio impressionante do ataque das criaturas das sombras, visando resgatar, visando invadir o posto de socorro de Mansão Paz, usando-se de profunda brutalidade, usando de armas grotescas, e eles tinham um poder impressionante, né? E eu lembro, só para ter uma compreensão, para a gente fazer ter uma compreensão do poder também que tem esses grupos das trevas. Portanto, a preocupação de Saldanha e Leôncio era absolutamente pertinente, né? E lembro também do livro de Transição Planetária, que mostra que uma entidade dessa das trevas tentando ser socorridas, através do benfeitor Francisco de Assis, nosso grande espírito, foi trazida a uma instituição espírita para ser doutrinado. E aí as criaturas do séquito dele tentaram invadir a casa espírita com toda a força, com todo o poder, usando toda a brutalidade. Só trouxe essas lembranças para a gente compreender que o poder deles efetivamente é muito forte. Então, disse ele que tanto Saldanha como Leôncio conheciam os processos de auxílio, como aquele que estava sendo feito a Margarida,
quais aquele que funcionavam permanentemente informados, quanto o potencial da zona inimiga, no centro do qual poderiam surgir de imediato centenas de adversários em massa contra aquela instituição doméstica menos preparada a resistir um cerco de semelhante raiz. Então, tanto Leôncio quanto Saldanha, olha, nós conhecemos o poder de fogo desse povo, o poder da criatura das trevas, o poder que tem um Gregório, que ao descobrir que os projetos não estão sendo feitos como ele determinou, enviará imediatamente centenas de criaturas, centenas, em massa, com todo o poder, e eles investirão fortemente contra a residência de Margarida. E é muito interessante que a gente, por enquanto, não desperte, ou seja, não passe para a equipe dos obsessores que nós estamos contribuindo com vocês. Pelo contrário, senão as coisas podem piorar muito rapidamente, até que o socorro efetivamente venha acontecer e a gente esteja melhor aparelhado para a defesa de si, né? Então, ouvindo os pareceres, atentei, André Luiz, ouvindo os pareceres tanto de Saldanha quanto de Leôncio, atentei para a situação de Gaspar, sem dissimular, disse André Luiz, minha justificada estranheza. Quem era Gaspar? Gaspar era um daqueles dois hipnotizadores que o tempo todo molestavam, passavam fluidos venenosos para Margarida. Um deles era Leôncio, que já foi, digamos assim, renovado, transformado pela atitude amorosa de Gúbio ao assistir a família dele. Então, esse está tudo bem, como Saldanha também. Mas o outro, Gaspar, não. Gaspar continuava lá. Então, diz André Luiz, Gaspar, o hipnotizador, de presença desagradabilíssima. Por quê? Pelos fluidos menos simpáticos que emitia. Nós sabemos, quanto mais brutalizado é o espírito, os fluidos que deles emanam são mais desagradáveis. Quer dizer, Jesus, que a gente dá o que tem, a gente tira do bom tesouro, do mau tesouro do nosso coração, o que tem. Então, a criatura, quanto mais brutalizado, quanto mais bestializado, mais infeliz, o coração dele está cheio desses sentimentos infelizes. Então, os fluidos que emanavam dele eram profundamente desagradáveis em função da própria condição de profunda brutalidade que ele dele, do próprio Gaspar, né? E ele disse, olha, e mais uma peculiaridade interessante que André Luiz nos traz. Gaspar parecia ausente, continuava ausente, quer dizer, ele estava presente, mas a mente dele estava distante. E nas conversações, a conversa estava acontecendo, ele não captava nada. No obstante, ele estava o tempo todo, 24 horas, hipnotizando a figura de Margarida, mas ele estava ouvindo a conversa que era dita por Saldanha e por Leôncio, mas não captava nada, diz André Luiz. O próprio olhar de Gaspar, quase vítreo, ou seja, o olho dele nem piscava, era como se fosse um autômato, alguém que não consegue captar o que está acontecendo. Ele estava distante. É como se tivesse uma espécie de um chip e que ele não tinha nem opinião própria, nem discernimento próprio. Ele estava sendo guiado, ele estava sendo comandado. Essa é que é a história, né? Incapaz de fixar-nos, porque não tinha a menor compreensão do que estava acontecendo. As pessoas com um estágio como esse, que são utilizadas pelas criaturas mais infelizes, ele faz o tempo todo com um objetivo único, que é perturbar, maltratar a criatura, que ele está com a missão deles. Eles estão com aquela missão e 24 horas só pensando naquilo, né? Dava a ideia da paralisia da alma. A alma dele não tinha autonomia. Não tem autonomia. Não sabia o que estava acontecendo. Apenas vinha o comando que ele cumpria, de petrificação do pensamento. Ou seja, ele estava ali uma espécie de um autômato. Ele apenas cumpria uma programação, é como se tivesse uma espécie de um chip com a programação. E o tempo todo ele estava ali, então não captava nada que estava acontecendo. Não podendo sofrer, disse André Luiz, curioso como é, por mais tempo, indaguei a Gúbio, o que estava acontecendo? Escuta, por que esse quadro de Gaspar? Que situação é essa? Que ele não entende o que está sendo dito, é como se estivesse ausente. Que significava essa máscara psicológica de magnetizador das sombras? Máscara como se fosse algo que não era próprio dele. Era como se fosse digamos assim, ele estava como se fosse ali com uma máscara, com uma coisa que não era dele. Ele estava ali utilizando-se ele não tinha pensamento próprio, ele não tinha autonomia de resolver absolutamente nada. É como se fosse alguém usando uma máscara que não era dele. Ele não tinha ele não estava digamos, na livre manifestação dele. Ele estava sendo comandado por alguém.
Jazia surdo, ou seja, ele não via nada, quase cego, não identificava nada, plenamente insensível, ou seja, ele efetivamente estava sendo utilizado, né? Respondia às mais longas e importantes perguntas através de monossílabos, sim, não, né? De modo vago, e demonstrava insistência, a insistência irredutível, e é a prova de que ele efetivamente estava sendo utilizado, no setor da flagelação da vítima. A única coisa que ele tinha na cabeça era a missão que ele tinha, que era flagelar a Margarida. O resto, ele não tinha autonomia para decidir absolutamente nada. Nada. Então, Gúbio explicou, dizendo ele, agora, liberto de cuidados, Gúbio agora liberto de cuidados, que liberto de cuidados? Ou seja, ali diante dele já tinha a aquiescência tanto de Gregório, tanto de Leôncio, quanto também de Saldanha, então estava mais tranquilo desses cuidados, da preocupação de falar, esclareceu ele. André, há obsessores marcadamente endurecidos, é o caso de Gaspar, de corações que se petrificam, quando sob a influência de perseguidores ainda mais fortes e mais perversos que eles mesmos, ou seja, são escravos. Eles não têm autonomia, eles passam por um processo de hipnose e passam a ser autômatos. Eles passam a ser utilizados como mão de obra escrava, para fazer só o que aquelas criaturas que os comandam, que os coordenam, determinam, certo? Inteligências temíveis das trevas, disse Gúbio, absorvem certos centros perispirídicos do perispírito de determinadas entidades que se revelam pervertidas e ingratos ao bem e utilizam-nos essas entidades como instrumentalidades, eles são subjugadas, são escravos, são autômatos, na extensão do mal. Ou seja, essas criaturas que já são líderes das sombras potencializam em muito o seu poder utilizando dessas criaturas que são escravos, que são mão de obra, são instrumentos deles. Os instrumentais são instrumentos dele, que potencializam o poder deles, poder que essas criaturas têm de comandar, de coordenar centenas e milhares de criaturas, como o próprio Gregório, que tem aquele grupo de 60 lá que ele comanda, são assalariados dele. Ele faz o que quer com aquelas criaturas. Quem vai ousar descumprir? Né? Que elegeram você sementeira da vida, certo? E aí explicou. Gaspar encontra-se nessa situação. Ele é um autômato, né? Hipnotizado, ou seja, ele sofre um processo de hipnose e, na verdade, ele passa a ser comandado por quem o hipnotiza. Nós já vimos, em outras oportunidades, que o hipnotismo é utilizado desde que o mundo é mundo, tanto para o bem quanto para o mal. As viagens, a história das terapia de vida passada, você se hipnotiza e, ao regresso, essa pessoa a situações que estabeleceram e descobre-se coisas do passado dessa pessoa. Mas também há o processo de hipnotização, onde você manipula aquela criatura a fazer o que você efetivamente deseja. É o poder das criaturas das trevas que utiliza da forma como lhe apraz, né? Então, hipnotizado por senhores da desordem, anestesiado pelos raios entorpecentes, fica anestesiado, não tem autonomia de nada, perdeu Gaspar transitoriamente, temporariamente, portanto, a capacidade de ver, não consegue enxergar, nem ouvir, nem sentir com elevação, nada. Ele apenas ouve o tempo todo a determinação da equipe de Gregório, do próprio Gregório, para fazer aquilo que era molestar, flagelar a figura de Margarida até a sua morte. Demorava, assim, aflitivo para o pesadelo. Quem? Gaspar, pesadelo, porque ele ficava aquela ideia passando o tempo todo, não tinha autonomia para nada. A maneira de um homem comum, dentro do qual a dilaceração ou a flagelação de Margarida se lhe torna a ideia fixa, obcecante. É como falei, como fosse um chip. E essas criaturas sofrem profundamente, que ele não tem autonomia para pensar nada. Esquece que tem família, que teve filhos, que teve pai, que teve amor. Não. O tempo todo, 24 horas, ficam naquele pesadelo sem fim, um sofrimento atroz, né? Mas não poderá, perguntou André Luiz, reintegrar-se na posse dos sentidos naturais, ou seja, voltar a ver, a ouvir, a ter autonomia? Pergunta é essa. Inquiri, perguntou. Aí Google respondeu, pode, perfeitamente. O magnetismo é uma força, disse ele, universal. Desde que o mundo ele existe, que assume a direção que ditamos, tanto para o bem quanto para o mal. E lembra, vocês estão lembrados desse mesmo livro
nesse mesmo livro, daquele capítulo, daquele julgamento que aconteceu naquela cidade estranha, que era comandada um setor por Gregório, daquela senhora que cometeu homicídio com o marido e com 2 crianças, filho dela, que, usando o processo de hipnose, o juiz hipnotizou ela e transformou-a numa loba, né, no processo de licantropia, a transformação do perispírito, através do seu sentimento de culpa e com o poder magnetizador daquela entidade poderosa, transformando numa loba. Então, é isso, o poder da hipnose é um poder muito forte. Então, respondendo a pergunta que foi feita por André Luiz, ele pode modificar? Ele pode. Passes contrários à ação paralisante restituí-lo à normalidade. Ou seja, se ele foi hipnotizado, ele pode passar por um processo de deshipnose, se o nome correto é isso. Ou seja, isso pode ser retirado. Está hipnotizado, mas pode, desde que crie as condições para tal. Tal operação, portanto, disse Gubbio, contudo, exige momento adequado. Ou seja, não é uma coisa singela. Esse trabalho de hipnose, para ser retirado, é preciso ser feito no momento certo e no local adequado, com a quantidade de pessoas certas para utilizar, digamos assim, um remédio adequado, a quantidade de energia suficiente para, digamos assim, para quebrar essa espécie de encanto que fora feito através da hipnose. A necessidade, disse Gubbio, no caso semelhante de Gaspar, de recursos regeneradores, para regenerar, fortalecer, intensivos. Ele vai precisar, porque o perispírito está todo lesionado, para restaurar, regenerar, né? Suscetível de serem encontrados esses recursos regeneradores junto a serviços de grupo em que a colaboração de muitos, não é uma coisa singela, não, né? É um passe de mágica, não. Se entrosa em favor de um só, ou seja, é preciso a doação de muitos fluidos, de muitas entidades, encarnados e desencarnados, com esse propósito. Portanto, tem que ter um local e a ambiência adequadas, criar as condições para isso acontecer. Não é uma coisa simples, né? Quando necessário. Nesse instante, disse André Luiz, Saldanha abeirou-se de nós e pediu instruções. A Gubbio, disse ele, meu benfeitor, disse ele, com reverência, compreendo que demonstrar de pronto a nova situação seria atrair sobre nosso esforço terrível reação de quantos passarão a vigiar-nos desapiadosamente. Ou seja, ele volta a defender aquela ideia que o ideal era continuar como se estivesse acontecendo, continuar o trabalho de ainda sobre Margarida, do Gaspar aplicando as suas energias, seus fluidos negativos, também o processo de vampirização com os ovós, continuar, até que criasse as condições para o resgate pela melhora, afinal de contas, de Margarida. Porque, se não acontecesse isso, certamente seria denunciado a essa situação e chegaria certamente aos ouvidos de Gregório, que mandaria sua equipe com toda a ferocidade, com o propósito de resgatar, de dificultar ou de inviabilizar aquele socorro a Margarida, né? Saldanha explicando isso, né? Então, Gubbio disse assim, a nova situação, certo? Seria, então, atrair sobre nosso esforço terrível reação, quantos passarão a vigiar-nos desapiedadamente. Defendendo a ideia. Com franqueza, vejo-me num campo novo, disse Saldanha com muita humildade, e desconheço o caminho por onde começar. Ou seja, ele estava sempre do lado de lá, do lado dos obsessores, do lado dos grotescos, do lado das sombras. E assim, eu não tenho experiência disso. Eu queria saber o que fazer. A pergunta foi nesse sentido. Então, o interpelado atraiu com bondade, disse Saldanha. Sim, disse Gubbio. Sim, Saldanha, você está certo. Permanece bem inspirado, você está certo. Devemos continuar do jeito que está para não despertar a atenção das criaturas das sombras. Estamos fracos, disse ainda, para batalhar em conjunto. Ou seja,
O que ele quer dizer isso? Nós não temos condições, da forma como está, para lutar contra esse monte de criaturas das sombras. Se porventura chegar aqui centenas dele, não temos condições ainda de evitar de que o ataque deles, né? Entretanto, não tenho nenhuma dúvida disso, de que Gúbio sabia de que falava, porque Gúbio não está ali fazendo um trabalho fruto da mente dele. Ele tem todo um suporte da equipe de luz que trabalham no resgate de Margarida e em todo o conjunto. Além de Matilde, a mãe de Gregório, que dá todo o suporte, tem toda uma equipe espiritual que o tempo todo Gúbio está em consonância com eles, e certamente as condições para a proteção daquele ambiente estão postas. Mas a preocupação externada por Saldanha, que não tinha experiência nisso, Gúbio achou interessante a preocupação dele, né? Disse ele, estamos fracos, tá? Aí disse, então, é indispensável que Margarida alcance melhoras positivas antes de tudo, ou seja, nós precisamos, antes de que efetivamente Gregório descubra a situação, de que, na verdade, tem que encontrar melhoras para a Margarida. Por gentileza, só deixa o microfone, por favor. Né? Então isso, olha, é fundamental que Margarida encontre as melhores, que ela melhore o quadro dela, se fortaleça, antes que efetivamente Gregório descubra a situação e mande a equipe dele fortemente com o propósito de evitar o resgate. Né? Então, disse Gúbio, fique tranquilo, Saldanha, fique tranquilo, aguardemos a noite, que nós vamos preparar todo o trabalho de assistência a Margarida durante a noite. E até lá, permanece do jeito que está, para não causar, para despistar a equipe de Gregório, para evitar que ele desconfie. Espero situar o caso, disse Gúbio, em algum núcleo de amor fraternal. Que caso? O caso de Margarida. Encontrar o socorro necessário para a melhoria da condição de saúde dela, para livrá-la do jugo das criaturas das sombras que o tempo todo estavam sugando as energias dela no processo de vampirização, e o próprio Gaspar aplicando o processo de hipnose sobre ela. Muito bem. Até lá, disse Gúbio, convém aguardarmos o ambiente doméstico sem alterações. Mesmo porque, disse Gúbio, olha que coisa interessante, Gaspar, aquele magnetizador, é outro doente. Se Margarida é doente, ele também é, exigindo especial atenção. E aí é muito interessante a gente observar o olhar dos emissários de Deus, o olhar dos emissários da luz, ou seja, a preocupação ali de Gúbio não se circunscrevia a Margarida, que fora filha dele no passado, e que estava passando uma situação dramática de dor e angústia. Não, ele estava preocupado não só com ela, mas estava preocupado também com um obsessor grave, que era o Gaspar, que estava hipnotizando ela o tempo todo. Estava preocupado com a situação dela. Volto a dizer, os emissários da luz não existe parcialidade. É fazer o bem pelo bem, afinal de contas, eles entendem que todos nós somos filhos do mesmo Pai e, portanto, merecemos, sim, toda a assistência em nome de Deus. Traz o veículo, aí foi explicar o caso de Gaspar. Traz Gaspar o veículo para o espírito enfermo, doente e viciado, reclamando caridoso concurso. Ou seja, o trabalho de hoje à noite não se circunscreverá em retirar o trabalho de violência que está sendo vítima a Margarida, mas também de assistir Gaspar. E nós vamos ver também os ovoides que estão lá 24 horas sugando as energias de vampirização, também serão socorridos, porque são filhos de Deus também. Mas não havia terminado a observação e Gabriel, o esposo de Margarida, beirou-se da cama dela, da esposa, desalentada e abatida. Gúbio, agora senhor da situação, como senhor da situação, que ele, na verdade, agora tinha já o controle, porque já tinha do lado dele Saldanha e tinha também Leôncio, estava tranquilo, aproximou-se do rapaz sem alarde e colocou sobre a sua fronte a destra a mão paternal, mão direita, né? Dominando na região do cérebro as zonas diretas de inspiração. Qual a zona de inspiração, gente? O superconsciente, os lobos frontais, né? A gente já estudou isso lá na ideia dos 3 andares do cérebro triuno, né? Dando curso, naturalmente, à força magnética suscetíveis de inclinar, o problema de assistência, solução favorável. Ou seja, ele estava intuindo, colocou a mão direita
no lobo frontal do esposo de Gabriel para sugestioná-lo, para encontrar eles, dar a ele as sugestões adequadas para encontrar a solução que o caso requeria. Reparei que o esposo de Margarida de Sandra Luiz, Gabriel, sob a influência de Gúbio, passou a contemplar a companheira enternecidamente de Sandra Luiz. Tomou-lhe as mãos com sincera ternura e falou: Margarida, dói-me ver-te assim, minha filha, sob o desânimo tão profundo. Pequena pausa pesou entre ambos, contudo, ao cabo de alguns momentos, tornou o marido de olhos iluminados. Com essa iluminação, de olho iluminado, de esperança, a intuição que estava chegando através do lobo frontal, da mente e da mão de Gúbio, as intuições sublimes que estão chegando até ele. Ouve, disse ele. Uma ideia súbita me brotou do pensamento. Ideia que estava sendo plantada, efetivamente, por Gúbio. Desde muitos dias estamos atropelados, disse ele, por remédios violentos e medidas drásticas que não te socorreram, Margarida, com a eficiência precisa. Consentes, porventura, que eu peça em seu favor o concurso de algum amigo interessado em espiritismo cristão? Ou seja, a intuição que fora passada através do lobo frontal dele, de Gabriel, por Gúbio, foi essa sugestão. Procure a instituição espírita, e não aquela cartomante que não resolveu coisa nenhuma do passado, né? Aquela criatura que cobrava para dar as consultas, né? Tocada com aquela onda de abençoado carinho, Margarida, que fluía respectivamente de Gúbio, era de Gúbio, efetivamente. Ele não sabia, né? Por intermédio de Gabriel, a doente abriu os olhos, cheia de interesse novo, como quem encontra inesperadas caminho salvador, e concordou. Estou pronta, Gabriel. Aceitarei qualquer recurso que consideres, por tua vez, justo e digno. Então, Gabriel, no transporte de esperança, saiu precipitadamente, rapidamente. Quando ficou a ideia foi aceita, sob a inspiração de Gúbio, foi atrás logo dessa instituição espírita. Ele saiu e Gúbio foi atrás dele, para preparar toda a situação. Que nos recomendou, quando o Gúbio saiu, recomendou a André Luiz a permanência ao lado de Saldanha, ou seja, está lá do lado, orientando qualquer contratempo, qualquer dificuldade, para André Luiz poder orientar, né? Em preparativos de serviço para a noite próxima. Ou seja, eles iam ali com o Gabriel procurar a instituição espírita e eles ficassem se preparando, porque, na verdade, haveria o trabalho naquela noite usando o resgate ou o socorro à Margarida. Na intimidade do ex-perseguidor de Sandra Luiz, junto com o Antônio Saldanha, não perde tempo. Davis curioso, como sempre foi, né? Interessado também em pegar apontamentos para esse livro, essa obra, para trazer até nós informações importantes. E tornar minha atividade absolutamente nova para mim, de Sandra Luiz. Ou seja, era uma novidade aquela informação, o resgate, a transformação. Desejava ampliar conhecimentos a respeito daquela situação nova de Sandra Luiz, né? Considerei que um trabalhador incompleto, ele, com humildade que tem dizendo isso, na minha posição, precisa estudar sempre. E aproximando de Saldanha, perguntei: Saldanha, como explicar tamanho temor de nosso lado, atenção, de nosso lado, perante os companheiros retardados? Ou seja, como explicar essa preocupação, toda essa cautela, esse cuidado com as criaturas que, porventura, vêm nos atacar, vindo de Gregório? Como explicar? Perguntei ele. Essa, né? Saldanha fixou em mim um olhar espantoso e observou: meu amigo, conheço suficientemente esse capítulo. Se nos dispusermos a lutar abertamente com essas criaturas das sombras, com essa equipe poderosa das sombras, conservando conosco essa jovem senhora enferma, na situação que ela está, prestes a desencarnar, um padrão físico de menor resistência, uma logo, ou seja, em nossos objetivos de socorro, a ela será questão de alguns minutos. Ou seja, está dizendo ele, a situação é tão dramática dela, que se não tiver um trabalho bastante forte aqui, primeira melhoria de saúde dela, segundo, todo um trabalho digamos assim, de proteção à casa dela, pela entidade da luz, não vai dar errado. Os camaradas vão chegar aqui, vão tomar de assalto e ela vai morrer. Pergunta é essa. A questão é essa. A explicação de Saldanha. Nos ciclos inferiores em que nos encontramos, disse ele, a maldade é força dominante em quase toda parte, contando com intérpretes que nos vigiam através de todos os flancos, e não nos é fácil escapar. O que é que ele está querendo dizer? Nós vivemos num planeta de expiações e provas.
Né? A prova é que eles estão ali, a equipe imensa dominando a casa daquela senhora, 60 entidades infelizes. Diz, olha, numa situação como essa, o mal sempre prepondera. Então, se tu não tiver cuidado, não vigiar bastante, olha, nós seremos fácil, nós estamos sendo vigiados o tempo todo, eles vão descobrir rapidinho. Se tu tiver o cuidado adequado, se preparar todo o processo de defesa, não vai ser fácil escapar, não. Explicando ele, né? A pergunta de André Luiz, né? Disse ele, ó, para combater o mal e vencê-lo, disse Saldanha, urge possuir a prudência, o planejamento, o cuidado e a abnegação dos anjos. Ou seja, e aí nós vemos que, na verdade, o trabalho, quanto mais elevados são as entidades espirituais, mais planejamento acontece. Não existe improviso entre as criaturas da luz. E ali não era diferente. Entretanto, Saldanha não tinha muita compreensão, porque nunca participou de um resgate dessa natureza. Mas ele disse, olha, para a gente sobreviver a essa investida da turma de Gregório, nós temos que ter muita prudência, muito cuidado no planejamento e abnegação dos anjos, e muito resguardo e muita proteção. Do contrário, não vai dar certo. De outro modo de ser, ele é perder tempo e cair em defesa, sem defesa, e em perigosa armadilha das trevas. Olha, a turma é perigosa, não é brincadeira, não. Que André Luiz, mas por que tanta preocupação? Por que tanto medo? E ele está explicando a André Luiz essa questão toda. Então, ele diz que Saldanha ficou olhando no quarto para evitar que alguém da equipe dele ouvisse alguma coisa, para evitar denunciar, assim certificasse que não estavam sendo ouvidos por adversários comuns, e conseguiu. Olha, disse então Saldanha, eu mesmo, André Luiz, logo depois da minha vinda, logo depois da minha desencarnação, fiz tudo para fugir do mal, mas em vão. As velhas orações por mim aprendidas no recesso do lar da minha casa antes de encarnar, que o tempo não conseguiu de tudo em meu espírito, as orações que o tempo não consumiu de tudo em meu espírito, articuladas essas orações que fiz por minha própria boca, pareceram sarcasmos cruel dos inimigos do bem. E por quê? Dizendo, quando eu desencarnei, fiz oração, a turma me cercou, a Trindade das Sombras, fiz tudo para evitar fugir do mal, mas não teve jeito. Ou seja, porque efetivamente ele não tinha se transformado. Aquelas orações não traduziam, digamos assim, nenhuma grandeza espiritual. Era uma espécie de uma escapatória, e o processo não acontece assim, ninguém se transforma de uma hora para outra. Não adianta você querer imaginar que vai colher sem plantar. E, efetivamente, não foi o caso de Saldanha. Durante a vida dele, ele teve uma vida, não teve uma vida de resguardo, de transformação e renovação, fez sua reforma íntima, e achava que só o fato de ter lançado mão de uma oração, de uma prece, ia resolver toda a situação de proteção deles. As entidades infelizes vinham aqui, vinham fazendo a prece e ficaram rindo de mim. Né? Em verdade, disse Saldanha, pensamentos menos dignos me povoaram na cabeça. Ou seja, fazia prece só da boca para fora, mas o coração dele estava cheio de sentimentos infelizes. Pensamentos menos dignos, quando eu fazia prece, vinham e criavam sintonia com a entidade das sombras. Portanto, não resolvi nada. E aí eu me lembro muito bem do livro Voltei, psicografado por Chico Xavier, que fala que quando o Dr. Bezerra de Menezes estava levando Frederico Figner, com a equipe, saindo e passaram do umbral, chegar na ponte que dividia exatamente os dois planos espirituais, saindo da região do umbral, para passar para a região dos menos felizes, e tinha uma quantidade imensa de criaturas das sombras lá na fronteira, fazendo de tudo para que eles não passassem. E o fato de ter um ali que cometeu um fato grave, que já tinha sido reparado, foi colocado na cabeça dele, e ele quase não consegue passar. Então, precisa um trabalho de Dr. Bezerra de Menezes e equipe de orações, etc., para anular as energias deletérias postas lá. Então, é a mesma ideia, certo? O vigiar e orar, a necessidade nossa de fazer nossas renovações, nossas transformações. Não pode ser só algo artificial. Por isso, Saldanha, olha, foi em vão, eu fiz lá uma prece, mas o pensamento meio dia estava na minha cabeça. Mas a vontade de melhorar-me era sincera em meu coração, disse ele. Esforcei-me de alguma sorte, reagi quando pude. Todavia,
Meu impulso, olha a informação, meu impulso para o bem legítimo era, no fundo, um sopro frágil à frente de um turbilhão. Ou seja, é que está dizendo assim, a minha ideia de renovação era muito incipiente diante daquele vendaval imenso. Era um sopro, um pequeno sopro, nem vento era, um sopro pequeno, frente daquele tufão das sombras, e eu não tive força, disse ele, não tive força. Ou seja, ele não tinha efetivamente trabalhado o seu coração, não tinha feito sua reforma íntima, não tinha os valores. O coração dele estava vazio de ações no campo do bem, do amor e da fraternidade. Ou seja, havia, o espírito dele estava desnutrido para poder, digamos assim, se contrapor aquele tufão, aquele vento forte. E foi levado de roldão pelo vento forte do tufão. Ao contato dessa gente desencarnada, disse ele, infeliz e vingativa, e ele tinha sintonia com aquelas criaturas, ele tinha, pelo passado dele, né? Perdeu o resto da compostura moral que procurava debalde sustentar. Ou seja, naquela hora ele tentou sustentar, mas não teve jeito, porque ele tinha sintonia com aquele ambiente, com aquelas criaturas, que o coração dele ainda estava cheio daquele sentimento de sintonia. Aí ele disse essa frase fantástica, disse Saldanha, se a alma liberta do corpo de carne, os espíritos encarnados, não se encontra amparada em princípios robustos de virtude, santificantes, ou seja, se ele não tem esse alicerce, é como aquela casa construída no leito do rio. Na primeira enxurrada, ela vai ruir. Isso é importante. Ele quer dizer isso em outras palavras, né? Então, se o complicado não se encontra parado em princípio robusto de virtude santificante, não é só ter esses princípios, só ter, não. É preciso ter sentido esses princípios e ser vivido, ter prática. A prática e o sentimento vivido, ou seja, feito a reforma, a transformação, ter o coração cheio de valores morais e verdadeiros, né? É quase impossível sair vitorioso das ciladas escuras que nos amam. Quer dizer assim, nós vivemos um planeta de expiações e provas, aqui o mal prepondera. E para vencer as armadilhas das sombras é preciso ter um coração robustecido, de amor, de sentimento de grandeza. Entretanto, objetei, não será essa atitude mero reflexo, de André Luiz perguntando a Saldanha, da ignorância insustentável? E Saldanha admite que sim, disse ele, né? Modificado, surpreendendo uma clareza da argumentação. Então, ele ficou surpreso com algum esclarecimento e com os argumentos e o conhecimento que Saldanha estava mostrando ter, né? Todavia, não desconheces que a maior dificuldade não nasce da ignorância em si mesmo, diz Saldanha, mas de nossa dureza de coração, contrária à capitulação indispensável. Que capitulação é essa, gente? A adesão aos ensinamentos trazidos por Jesus de Nazaré. A capitulação, ou seja, a transformação, ter essa compreensão, assimilar, se assenhorear dessas informações e vivenciar. Por isso que tem esse sentimento, essa virtude tem que ser sentida e vivida. É fundamental. Não é só ignorância, mas você não aderiu e não colocou esse sentimento no seu coração, né? Aí ele disse essa frase fantástica. A sabedoria, disse o próprio Saldanha, golpeia a insciência, ou seja, a ignorância, a sabedoria. O sábio. A ignorância diante da sabedoria não é nada. A bondade, quem tem a bondade verdadeira no coração, humilha a perversidade. A perversidade não tem nenhum poder diante do bom. Não tem. A perversidade só encontra eco nos corações infelizes, cruéis e brutais. Né? O amor verdadeiro, segundo ele, cerca o ódio em um círculo de ferro. Prende o ódio. O amor é um sentimento inquebrantável, capaz de vencer. O ódio. Então, quem tem a bondade, o amor, a sabedoria, disse ele. No entanto, aqueles que são surpreendidos no campo da inferioridade, que tem um coração cheio de felicidades, manobram contra o bem. Aqueles que só têm felicidade, ódio, sentimento infeliz no coração, liberam contra o bem deliberadamente. 1000 armas de despeito, de calúnia, de inveja, de ciúme, de mentira, de discórdia, provocando perturbações e desânimo. O que é que ele quer dizer com isso? Eu desencarnei numa situação de imprevidência. Eu não tinha o coração fortalecido, não tinha a virtude sentida e vivida. Portanto, o mal me pegou. Eu tentei, mas não tive como sair.
Ou seja, ele tinha uma fé vacilante, não era verdadeira, não estava ele fortalecido, né? Assimilando-lhe a palavra tão fortemente esclarecida, André Luiz dizendo, admirado, com desenvoltura e aceito, me assombrava, ponderei, mas teu próprio caso não é exemplo vivo? Perguntou então André Luiz a Saldanha. Mas seu caso é um exemplo vivo? Que você se converteu, se transformou? Espanta-me o cabedal de comentários de inteligência, André Luiz comentando com ele. Você é um cara inteligente, de nenhum modo poderás ser ignorante. Não, você não é ignorante. Ah, disse então Saldanha, inteligência não me falta, leitura também não. Tenho conhecimento, mas só tenho conhecimento e sou inteligente. Eu estou positivamente informado com relação aos deveres de ordem geral que me compete. Ou seja, eu não sou desconhecedor dos informes de Jesus, das informes, não. Mas faltava-me até então, contudo, a companhia de alguém que conseguisse mostrar-me a eficiência e a segurança do bem, no meio de tantos males. Ou seja, o que é que ele quer dizer com isso, gente? O conhecimento ele tinha, mas não estava pronto ainda, tudo no seu tempo. Se a gente tinha um conhecimento teórico, mas não tinha um conhecimento prático, foi preciso passar toda a angústia e a dor ensina a gemer, já diz no popular. Passou toda a angústia da família, da esposa, da nora, que suicidou, do filho, foi injustamente condenado, passou em um processo de enlouquecimento, e aí, enfim, encontrou a luz através de Gúbio e renovou-se. Então, ele estava pronto. Quando, na verdade, Igúbio, quando se colocou para ir com ele até o hospício, sabia que ele estava pronto para eclodir. Tem aquela frase fantástica de André Luiz, quando o trabalhador está pronto, aparece o trabalho. Né? Então, ele estava pronto para se renovar. Imagina, disse ele, quando eu estou dizendo, Saldanha, imagina esfomeado, alguém está morrendo de fome, a ouvir discurso. Discurso de barriga? Não, é preciso ter a prática. Não é só ouvir. Quem está com fome precisa de alimento. Alimento, no caso, o pão do espírito. Né? Acredita que as palavras lhe satisfaçam as exigências do estômago? Não. Quem está com o estômago esfaimado precisa de pão, de comida. No caso dele, era o pão do espírito, era o socorro que precisava ele e a família que estava numa situação dramática, de penúria e de sofrimento imenso. Isso foi precisamente o que me ocorreu, disse ele, ou seja, eu estava esfaimado, eu estava num sofrimento imenso e o socorro veio. O pão espiritual me chegou no momento certo e no socorro, na beleza do amor trazido através do benfeitor Gúbio. Então, preocupado com a esposa, disse ele, era fome de amor, preocupado com a esposa e a nora, ambas desencarnadas, a nora suicida, a esposa numa situação de dramaticidade, as duas vampirizando o filho, desencarnado, em terrível desequilíbrio. Atormentado o filho louco, no hospício, sendo vampirizado pela esposa e pela nora. E a neta em perigo, a menina, né? A menina que estava sendo Lia, que estava sendo perturbada sexualmente, ou tentando por Alencar, o irmão de Margarida, que a gente já viu isso, né? E a neta em perigo. Não havia espaço mental na minha cabecinha, em minha cabeça, para simples louvor a teorias salvadoras. Não havia espaço. Porque eu estava faminto do pão do espírito. Só palavra não resolveria, eu preciso ir à prática. Então, o benfeitor Gúbio, disse ele, no entanto, demonstrou-me que o bem é mais poderoso que o mal. Na prática, foi lá e resgatou minha esposa, minha nora, meu filho, minha neta. Isso para mim bastou. A saciedade, ou seja, a fome de amor, do pão espiritual que ele estava necessitado. Tanto colocou, mostrou ele estava preparado, pronto, e veio efetivamente o pão que ele efetivamente ingeriu e transformou-se, né? Disse ele, nas dúvidas, o esclarecimento benéfico traduz verdadeira caridade. Nas dúvidas que estava ele naquela fase, naquele limiar, o fazer, o socorro, o amor gratuito, estabelecido, fazer o bem sem importar quem, porque Gúbio não tinha nada com ele, agiu com relação à família com muito amor em nome de Deus, né? Então, reparou em derredor, sim, aí ele explicando isso. Então, esse esclarecimento foi fundamental. Aí mostrou a ele desconfiado, conversando com ele, olhando ao redor se tem alguém, ouvindo, porque ele podia denunciar a situação dele, já que está transformado. Porém,
Sei, porém, disse ele, de experiência própria, que quem são os revoltados em cuja equipe trabalhei até ontem. Ou seja, eu conheço muito bem o poder dessa gente, disse ele, porque eu era um deles até ontem, disse ele. Portanto, eu conheço o perigo, sei perfeitamente do que se trata. Francamente, disse ele, não sei ainda de mim. O que será de mim quando eles descobrirem? Não sei o que será de mim, disse ele, receoso, né? Perseguir-me-ão sem trégua, disse Saldanha. Perseguir-me, sem dúvida. Quando Gregório descobrir, vem para quebrar em cima da gente. Se puderem, conduzir-me-ão ao vale de miséria e penúrias. Se puderem, porque eu sei que agora estou sob a chancela e a guarda das criaturas do bem, disse ele. Noto, contudo, que transformação, disse Saldanha, salutar, me possui agora o espírito ser. Não há retroação. Quem chega, quem é tocado pela luz, não retroage. Ele sentiu a docilidade do amor em seu coração. Sentiu a beleza do amor que resgatou sua família. Foi tocado. Nada muda. Ele disse, fui transformado. Que transformação salutar possui agora meu espírito. Eu não sou a mesma criatura de ontem. Eu sou renovado. Estou na minha luta de renovação, disse ele. Convenci-me de que o bem pode vencer o mal. E espero que o nosso instrutor, Gúbio, não me abandone, disse ele, conversando com André Luiz. Ainda que eu sofra, disse ele, e a ele acompanharei por lealdade. A ele acompanharei por solidariedade, a ele acompanharei por gratidão, por tudo que ele fez por mim e minha família. Não pretendo regressar ao repugnante caminho do percorrido, que eu sei o que é que as sombras trazem, eu sei o sofrimento das sombras, eu sei o que é que eles acarretam, que não renovam ninguém. Só o bem é capaz de vencer, disse ele. Pode vencer o mal, né? Leôncio, que era o outro, que era o subcoordenador do grupo, que nos fitava atencioso, porque também fora beneficiado com a assistência amorosa de Gúbio, salvando seu filho Ângelo, também a esposa Avelina, da situação do Felício, de Felício, aquele enfermeiro que tentava matar o filho, etc., etc., que nos fitava atencioso, registrando a conversação, asseverou, falou também. Eu também, Saldanha, não mais posso servir as fileiras da vingança. Não. Cansei dessa vida, estou farto. Hipotequei aos dois, André Luiz, Saldanha e Leôncio, fique tranquilo. Nossa simpatia, e prometi, André Luiz, em nome de Gúbio, que ele não faltaria acolhimento no plano superior. Fiquem tranquilo, o bem feito de vocês, a transformação de vocês, será muito bem, vocês serão protegidos, fiquem tranquilos. Não as entidades da luz, que vocês agora estão colaborando com elas, lhes acolherão. Fiquem tranquilos, nada de mal acontecerá com vocês. Sorriam satisfeitos. Ou seja, com a promessa de André Luiz, eles ficaram felizes, tranquilos, com a certeza de que efetivamente seriam acolhidos pelas entidades da luz. Quando Gúbio retornou ao compartimento, lembra que Gúbio tinha saído na companhia de Gabriel, buscando a ajuda de uma instituição para levar Margarida, retornou ao compartimento da enferma, Margarida, notificando, dizendo que o problema fora resolvido. Que problema? Encontrar efetivamente um local onde Margarida seria levada para finalmente se libertar do jugo das entidades das sombras. Margarida e o esposo permaneceriam na noite próxima, compareceriam a uma reunião familiar, importante setor de socorro mediúnico, e uma instituição espírita serem efetivamente tratados, ao contrário daquele camarada que cobrava dar pareceres mediúnicos, né? A doente, no caso, Margarida, encarnada, e Gaspar, os dois eram doentes, o hipnotizador traumatizado, receberiam recursos eficientes. Ou seja, a preocupação, volto a dizer, não era só com Margarida, mas também com aquele verdugo que 24 horas estava hipnotizando a pobre, traumatizando Margarida, e ia ser assistida, porque também é filho de Deus, né? Com ansiedade, aguardamos o anoitecer. Ou seja, toda a providência fora tomada, com a intuição de Gúbio sobre Gaspar, sobre o marido de Margarida,
que buscou localizar a instituição, que Gúbio também foi preparar todo o terreno, né? Muito bem. De quando em quando, Gúbio colocava a destra, a mão direita, sobre a fronte da enferma, de Margarida, como acentuar a resistência geral, ou seja, aplicando fluidos benéficos, fortalecendo o organismo dela, que, volto a dizer, ela ainda continuava sob o influxo das entidades ovoidais, sugando, vampirizando, e também com o trabalho que era feito por Gaspar, 24 horas de hipnotização dela. Muito bem. Por volta das 20 horas, 8 da noite, um automóvel recebia o casal, Gabriel e Margarida, que eles eram acompanhados por nós. Por quem? André Luiz, Eloy, Gúbio e Saldanha, que também foi com Leôncio. E pelo grande número de ovoides ainda ligados à cabeça da enferma, sob o processo de imantação, ou seja, a retirada dos ovoides não é uma coisa singela, não. Eles continuavam ligados. As várias dezenas de ovoides são ligados a imantado pelo espírito dela, próxima região da cabeça. Saldanha tivera o cuidado de despistar todos os companheiros perturbadores que intentavam seguir-nos, se ofereceram para ir, como foram lá para a igreja, todos eles seguiram a equipe, mas queriam também ir. Mas aí, com a autoridade que Saldanha tinha na qualidade de coordenador de todo o grupo, tranquilizou, não, vocês não precisam ir, com palavras amigas, afirmando que, aliás, que com muita razão, que o assunto, se preocupe, o assunto está bem encaminhado, vocês não precisam ir, pode ficar aqui tranquilo que a gente vai. Vou mais Leôncio, mais Gúbio, que a turma achava ainda, tinha a impressão que Gúbio, Eloy e André Luiz eram também, fazia parte da equipe do obsessor, né? Alcançando confortadora vivenda, casa bonita, foram admiravelmente recebidos pelo grupo. A equipe foi recebida. O senhor Silva, dono da casa, acolheu o Gabriel, o marido e a esposa, e Margarida, com inequívocas demonstrações de carinho. E Sidônio, o diretor espiritual dos trabalhos que se realizariam, estendeu nos braços fraternais. Agora você vê a diferença, gente. Está lembrado de quando eles foram, aquele médium, aquela criatura, aquele cartomante, que quando chegou lá tinha um monte de criaturas perturbadas, um monte de entidades infelizes, porque ele cobrava a consulta, e foi logo preocupação logo em acertar os honorários dele. E, na verdade, quem dirigia a equipe espiritual era aquele anão, tá lembrado? Quem fazia um negócio, e que também foi prometido por Saldanha benefício para negar o diagnóstico correto. Olha a diferença aqui. A diferença total. Sidônio, o diretor espiritual, acolheu de braços fraternais a equipe. Quem? André Luiz, Gregório, André Luiz, Gúbio e Eloy. O próprio Saldanha e também Leôncio. E o dono da casa, os encarnados, o senhor Silvio e a família, e a casa espiritual na casa dele, recebeu com todo carinho e amor, né? A diferença é imensa. Lá dentro, 4 cavalheiros da casa, 4 cavalheiros e 3 senhoras encarnados, os componentes habituais do mundo doméstico, os trabalhadores da casa, que, ao que fomos informados, passaram a trocar ideias com os visitantes. Que visitantes? Margarida e Gabriel. Receberam com muito amor e reanimando, conversando, orientando, e dando carinho, e dando orientações, até que o relógio indicasse o momento exato para o serviço à noite, quando começar a sessão mediúnica. A indagação de Gúbio, Sidônio, que é o diretor espiritual, é quem comanda o lado de lá da... Nós já vimos em André Luiz isso, gente. Toda instituição espírita, nós temos a equipe materializada aqui, os médiuns, o doutrinador, e do lado lá tem uma equipe, um coordenador com toda uma equipe espiritual, que dá todo o suporte, e normalmente é muito mais volumosa do que a equipe de encarnados, né? A negação de Gúbio, Sidônio esclareceu. A pergunta de Gúbio, Sidônio esclareceu, o diretor espiritual. Nosso agrupamento produz satisfatoriamente, ou seja, produz bem aqui no campo do bem. Entretanto, poderia levar a efeito muito mais ampla colheita, vai muito mais bem do que fazemos hoje, de bênçãos, se a confiança no bem e no ideal de servir dos encarnados trabalhadores fosse mais dilatadas, fossem maiores em nossos colaboradores do plano físico. Ou seja, se tivéssemos uma equipe, a turma é boa, a equipe da Casa Espírita é boa, mas se tivéssemos uma equipe de colaboradores, tivesse uma fé mais robusta, mais forte,
vontade de servir determinada, poderíamos colaborar muito mais. Sabemos de si ele que é instrumentalidade, sabemos que é instrumentalidade, o instrumento, porque, na verdade, o médium é um instrumento, entre os dois planos, é essencial a qualquer serviço. Ou seja, sem a ferramenta adequada, não podemos ser úteis, ou mais do que nós poderíamos ser. Porque, na verdade, nós precisamos do médium. Se o médium não apresentar as condições, ou os próprios trabalhadores que dão suporte, a pessoa não entende. Às vezes tem um médium que incorpora e tem os médios que dão toda, que doam energia. São médios de sustentação, que doam ectoplasma, que fazem a prece, que ajudam no trabalho todo. E se a equipe fosse cada vez mais comprometida, podiam atingir coisas muito mais interessantes, disse ele. Né? Aí diz aqui, o braço, disse Sidônio, é intérprete do pensamento, ou seja, é através do braço que o pensamento da entidade espiritual comunicante prescreve, passa as informações da psicografia. O operário é complemento do administrador, ou seja, a empresa não funcionaria só com administradores, ele tem os funcionários que execute. É a mesma ideia. O aprendiz é veículo do mestre, ou seja, sem pessoas para aprender, o mestre não terá muito o que fazer. Então, há uma dependência. A equipe espiritual, por mais que deseje fazer o bem, mas ele depende dos encarnados, quer dizer isso. Sem companheiros encarnados, se ele, que nos corresponda aos objetivos da ação santificante, como estabelecer a espiritualidade superior na coxa da Terra? Ou seja, há uma necessidade. As entidades venerandas desejam muito fazer o bem, mas estão na limitação de encontrar os trabalhadores adequados. É importante a gente entender isso, gente. Médio tem muitos. Mas quais eles são efetivamente vigilantes? O André já mostrou isso lá no livro Obreiro da Vida Eterna. Quantos médicos têm conhecimento? Mas quantos Chico Xavier, Divaldos, conhecemos? Poucos. Só tem ele mesmo, né? Muitos desses médios não têm a vigilância e a grandeza necessária e terminam caindo. É isso que quer dizer. Efetivamente, encontramos irmãos dispostos ao concurso fraternal, disse Sidônio. Embora forçoso a dizer, a maioria espera essas criaturas. A mediunidade é espetacular, ou seja, esperam espetáculos, esperam ser portadores de mediunidade fantástica, não propõem servir, a fim de cooperar conosco, ou seja, estão sempre esperando algo fantástico, não se colocam simplesmente a serviço do bem, né? Não procuram saber que somos médios, todos somos médios, todos nós somos, de alguma forma, boa ou má, em nossas faculdades afetivas. O que quer dizer com isso? Médios todos nós somos, porque nós recebemos o tempo todo a sintonia das entidades. Do bem, se estivermos sintonizados com eles. Do mal, se estivermos sintonizados com eles. A mediunidade é uma porta aberta, tanto para o bem quanto para o mal. Certo? Mas todos somos médios. Se tiver no coração o desejo de fazer o bem, já está bom demais. E coloque essa vontade a serviço do bem. Isso é que interessa. Está explicando isso. A maioria não aceita a necessidade do serviço que nos aconselham a buscar. Que nos aconselha a buscar desenvolvimento substancial na autoiluminação. Eles não aceitam, as sugestões são fortes. Estude, se renove, faça reforma íntima, tenha renúncia, tenha amor, tenha vigilância, né? Através do serviço de nossos semelhantes. E tocam a exigir dons medianímicos. Alguém que acha que todo médium tem que ser espetacular, que materialize, que psicografe, e não é esse o objetivo. Nem todo mundo, a missão é essa. E tocam a exigir dos benfeitores esses dons. Quais se fossem dádivas esses dons mediúnicos, fossem dádivas milagrosas a serem transmitidas do benfeitor espiritual para eles, graciosamente àqueles que se lhes candidatam aos benefícios, por intermédio da antiga varinha de condão. Não é isso. Na verdade, a evolução mediúnica, as qualidades, as características da mediunidade precisam ser trabalhadas, ser renovadas. É mérito. Ninguém consegue, digamos assim, desenvolver a mediunidade se não tiver mérito. É um processo.
Não é possível colher sem plantar. E muitas pessoas imaginam, uns apressados, imaginam que o processo evolutivo vai acontecer sem a reforma, sem a renovação. Isso não existe. É preciso se esforçar, se transformar para conquistar. A felicidade é uma conquista e a mediunidade, o desenvolvimento mediúnico está pela conquista, pela transformação continuada e determinada e contínua. Né? Foi Dulce Dante explicando. Esquecem-se que a mediunidade é uma energia peculiar a todos. Todos temos, em princípio, todos somos médios, em maior ou menor grau de exteriorização. Energia essa que se encontra subordinada aos princípios de direção, para o bem ou para o mal. E da lei de uso, se eu utilizo para o bem ou se eu utilizo para o mal. Essa, eu, na verdade, passo a ter sintonia com os benfeitores ou com os malfeitores, dependendo da direção que eu venho andar. Ou do uso que eu faço dessa mediunidade, para o bem ou para o mal, como aquele médium que vendia a mediunidade, fazendo um mau uso. E a direção para o mal, assumindo graves compromissos, né? Essas criaturas que utilizam a mediunidade para o mal vão responder por isso com certeza, né? Tanto quanto a enxada, mesmo jeito, a enxada, que pode ser mobilizada para servir, para cavar a terra, arar a terra e trabalhar, ou para ferir. Se pega a enxada e maltrata alguém, machuca com ela, é um instrumento usado indevidamente, conforme o impulso que a orienta, a mediunidade ou a enxada, melhorando sempre, quando em serviço metódico no bem, ou revestindo essa enxada de ferrugem, asfixiante, destrutiva, se utiliza para o mal, quando em constante repouso. Se você não utiliza a enxada, ela vai ferrujar. Se você utiliza para o bem, você vai aperfeiçoar. A enxada matará mais, estará cada vez mais em condições de sucar a terra, de cuidar da terra, de arar a terra. É isso. Nossos amigos, disse Sidônio, não percebem o valor de uma atitude desassombrada e permanente na fé positiva. Ou seja, se você fizer o bem pelo bem, fazer o bem sem importar quem, como dizia Jesus, é a caridade, é o amor em movimento. Se você tiver essa fé e colocar de forma desassombrada, nunca faltará a assistência dos emissários da luz serão ao seu lado, nunca, nunca. Dentro do caminho louvável, haja o que houver, você estará no bem, trabalhando bem. E não obstante cuidarmos, disse ele, nós, os benfeitores, cuidarmos devotadamente da crença deles, dos médios, estimulando, orientando, quando em sono, vai lá e leva para o curso, e ajuda, e orienta, com a mesma ternura, nós médicos cuidamos deles, da crença deles, com a mesma ternura consagrada pelo lavrador vigilante, a plantinha terra inicial, nova, que encerra a esperança do porvir, ou seja, o lavrador cuida da plantinha, põe a água, põe o adubo, porque se você tiver todo o cuidado, ela vai no futuro dar bons frutos. Também o médium. Então, os benfeitores trabalham a crença deles, cuidam, ajudam com ternura, orientam, né? Mas nós estamos no livre-arbítrio. Ninguém pode obrigar. Basta que... Mas, ó, esse mesmo, a gente cuida, ajuda, orienta, mas basta que espíritos perturbadores ou maliciosos os visitem, esses médios sutis, a maneira de Melros no arrozal. Melros é aqueles paparrões que vai lá comer o arroz, né? O pássaro. E lá se vão os germes superiores, que eles confiamos incessantemente no sol do coração. Ou seja, a gente trabalha, conversa, orienta os médios, mas basta no sono as criaturas das sombras lá botar coisa na cabeça deles, e eles terminam se envenenando, porque não fizeram a reforma íntima, porque não tem ainda o coração voltado para o bem verdadeiramente. Isso que está explicando isso, né? Sidônio explicando. De um instante para o outro, duvidam de nosso esforço, do esforço dos benfeitores espirituais. Duvidam. Quando a entidade das sombras vão lá colocar essa dúvida na cabeça deles, botar coisa minhoca na cabeça deles, né? Então, eles duvidam do esforço dos benfeitores espirituais, quando envenenados, né? Desconfiam deles mesmos, médios, que não tem, ele acha que ele não tem condições de fazer o bem. Fecha os olhos ante a grandeza das leis de Deus que os cercam nos ângulos da natureza terrestre e as energias mentais, disse ele, desses médios, que deveriam centralizar
na construção ativa e santificante do bem, as energias fortalecidas para praticar o bem e santificante, com vistas ao aprimoramento próprio deles médios, são desbaratadas essas energias mentais, quase que diariamente, pela argumentação mentirosa de espíritos ingratos e menos permeáveis ao bem. O que é que ele está querendo dizer com isso, gente? Nós vivemos num planeta de expiações e provas, portanto, o mal ainda prepondera, e toda vez que tem alguém buscando a luz, haverá sempre a oposição da turma das sombras para evitar que você passe a ser um braço da luz, que materialize a luz, que esteja a serviço da luz e do bem. E muitos de nós somos influenciados, não obstante, está pegando isso, não obstante toda a assistência dos benfeitores, nossos amigos espirituais, nossos anjos da guarda, como diz a doutrina católica, muitas das vezes a gente deixa levar pelo ouvido mercador ao bem e somos envenenados. Explica isso. Verificando espontânea parada, aventurei, mas a considerar. A referência que o senhor está dizendo, Sidônio, o diretor espiritual da equipe, abrange um grupo assim tão harmoniosamente constituído como este aqui da Casa do Senhor Silva? Será que é um conjunto organizado sob propósitos tão sadios, de guarida, fácil, a força deprimente, ou seja, que ouça um grupo como esse aqui, que seja influenciado por entidade das sombras? Então, Sidônio riu e disse, infelizmente sim, coletivamente considerando. Reúne-se agora, esse grupo aqui, de trabalhadores, reúne-se agora sob esse teto amigo, essa casa espírita, e procuram-nos a companhia espiritualizante, quando está aqui. Isso, porém, acontece 6 horas por semana, mais 168 horas de cada semana, quando a gente se afasta, deixa se envolver nas suaves radiações de paz, enquanto conosco é uma maravilha, deixa envolver pelas nossas suavidades de radiações de paz, de alegria, do bem, do bom ânimo e da esperança, registrando as vibrações edificantes, das quais desejamos fosse eles nossos portadores, medianeiros, mensageiros, permanentes nossos, e seguros na esfera vulgar de nossa luta. Ou seja, nas 6 horas que está aqui que a gente influencia, é uma maravilha, está tudo bem, recebe, que é uma beleza. Né? Todavia, disse Sidônio, tão logo se encontram a pequena distância de nossas portas, quando eles saem da instituição espírita, aceitam ou provocam milhares de sugestões sutis, diferentes das nossas. Aceitam das entidades infelizes que vão lá tentar desviar do caminho. Aceitam ou mesmo provocam com suas atitudes infelizes. Né? Nós vimos isso lá atrás, no livro Obreiro da Vida Eterna, naquele curso de médios, vocês estão lembrados quando foi visto lá. Quando na casa espírita é uma maravilha. Quando sai, as entidades voltam e grudam com eles, influenciam. É a mesma coisa que está dizendo aqui. Choque de pensamentos adversos ao nosso programa. Choque dos pensamentos. A gente manda um pensamento de luz, de amor, e eles recebem das entidades das sombras. Nosso programa, nascido da mente de encarnados, do convívio que a grande maioria dos encarnados ainda são criaturas perturbadas, infelizes, afinal de contas, são um planeta de expiação de prova, ou de desencarnados, vergastam-nos sem piedade. Ou seja, tudo aquelas informações postas vão de água abaixo, boa parte delas. Raro, disse ele, disse Sidônio, raros se capacitam de que a fé representa a bênção. Desculpem. Raros se capacitam de que a fé representa bênção suscetível de ser aumentada indefinidamente a fé aumentada, e foge ao serviço que a conservação, a consolação e o crescimento desse dom nos oferecem a todos. Ou seja, são raros. Por isso que eu fiz isso há pouco tempo. Quantos médios trabalhando nas instituições de espírito, mas quando eles conseguem atingir a grandeza de um Chico, de um Divaldo? Pouquíssimo, né? Além disso, quando isso, aquele irmão revela disposições mais avançadas, e essa informação é importante para todos nós, quando isso, aquele irmão revela disposições mais avançadas para servir a bem de todos, em favor do império da luz, quando estão abrindo o coração, se renovando, costuma ser imediatamente visitado. Por quem? Nas horas de sono físico, na hora do sonho, por entidades renitentes
da prática do mal, interessada na extensão do domínio das sombras, que lhes desintegram convicções e propósitos nascentes com insinuações menos dignas, quando o espírito do trabalhador não está convenientemente apoiado no desejo robusto de progredir. Vocês são os adversários da luz. Infelizmente, desculpa. Progredir. Redimir-se e marchar para a frente. Estou saindo de uma gripe e a tosse está me pegando para valer. A exposição era muito interessante, disse André Luiz, e tudo faria benefício de mais amplas elucidações sobre esse assunto, da interseção das criaturas e das sombras, né? Mas o relógio marcava o momento da nossa cooperação ativa e pusemos-nos em forma. Que cooperação ativa é essa que André Luiz poderia dar? Certamente doando fluidos, certamente fazendo trabalho de sustentação, para que o trabalho de obsessão acontecesse a contento daquela noite, certo? Para os trabalhos da reunião, que congregava, olha a importância da informação, 9 pessoas terrestres, ou seja, 9 trabalhadores encarnados, 21 colaboradores espirituais se movimentavam em nosso ciclo de ação, ou seja, quase o triplo de trabalhadores desencarnados dos encarnados. Já vimos isso várias vezes em André Informação, que o número de criaturas envolvidas no trabalho espiritual da instituição espírita, os encarnados é muito maior do que os encarnados. É uma equipe muito maior, o trabalho é gigante do lado de lá. Gúbio e Sidônio, Gúbio, diretor do grupo, carregado do resgate de Margarida, e Sidônio, o diretor espiritual da casa, em esforço conjugado, efetuaram operações magnéticas ao redor de Margarida, aplicando fluidos, desligando finalmente os corpos ovoides, as várias dezenas que estavam atuantes, estavam sugando as energias dela pelo processo de vaporização. E esses ovoides foram entregues a uma comissão de 6 companheiros que os conduziu cuidadosamente e apostam com isso. Veja que informação interessante. Ou seja, a preocupação dos benfeitores espirituais não só era em socorrer e assistir Margarida, não. A preocupação era com Gaspar, o hipnotizador, a preocupação era com os ovoides, aquelas criaturas que perderam o corpo perispiritual, foram retirados, socorridos e foram encaminhados para os postos de socorro espirituais, que são filhos de Deus também. E Deus jamais abandona qualquer dos seus filhos. Importante entender isso. Logo após, enquanto a prece, a oração, que sempre faz parte de um trabalho como esse, a oração e os estudos evangélicos, normalmente, quando está se desenvolvendo um trabalho como esse, é feito preces, a leitura do evangelho, né? E os estudos evangélicos se faziam ouvir dentro das contribuições de nosso ciclo, que é do ciclo de espíritos, grande cópia de força neurica e fluidos, com a devida compensação em fluidos revigoradores de nossa esfera, foi extraída através da boca, narinas e mão dos assistentes encarnados. Força essa que Gúbio e Sidônio aplicaram sobre Margarida e Gaspar, no evidente intuito de restaurar-lhe as energias perispiríticas. Veja só, gente. Então, está dizendo o seguinte, quando começou o trabalho, foi feito todo um trabalho, foi retirado os ovoides, foi aplicado um monte de energias, tanto foram doadas pelos espíritos, do lado de lá, da equipe da equipe espiritual, como também pelos médiuns, aqueles que estavam lá na sala, aqueles trabalhadores todos, tanto pelo médium, mas também com os outros que doavam fluidos, e esses fluidos combinados, dos fluidos espirituais de 2 níveis, espiritual e encarnados e espirituais, esses fluidos conjugados, foram utilizados por Sidônio e também por Gúbio, em benefício de Margarida, que estava profundamente debilitada pelo processo
de vampirização continuado, de sofrimento imenso, mas também em Gaspar. Quem é Gaspar? Aquele vampirizador que estava sob o domínio das trevas, que era uma espécie de autômato, como eu falei há pouco. No evidente intuito de restaurar-lhes, tanto de Margarida quanto de Gaspar, as energias do perispírito. Os dois estavam lesionados, lembra? Gaspar, lesionado do perispírito, que estava lá sob o autômato, sob o domínio das entidades da sombra. E Margarida, profundamente debilitada em função do processo que vem sofrendo tanto tempo. A jovem senhora passou a demonstrar abençoados sinais de alívio das dores, das angústias, e refeita, e Gaspar, de impassível vítreo dominado, que se achava, pôs-se a gemer, como se houvesse acordado de um intenso e longo pesadelo, que efetivamente o era. Ele estava ali dominado pela criatura da sombra, por um processo de hipnose, vivendo aquele pesadelo 24 horas. E acordou, foi cortado, foi quebrado essa espécie de encanto, esse processo de hipnose, foi quebrado ali, né? A essa altura, Gúbio preparou Dona Isaura, que era médium, senhora daquele santuário doméstico, a esposa do dono da casa, de seu Silva, e médium do culto familiar, adestrando-lhe as faculdades de incorporação, isso é importante demais entender, por intermédio de passe magnético sobre a laringe, sobre a saída da laringe, e em particular sobre o sistema nervoso. Ou seja, porque as pessoas não entendem. Isso foi dito lá no Obreiro da Vida Eterna. Para o médio da passividade, a incorporação, é feito todo um trabalho pelo equipe espiritual do lado de lá. Então, está dizendo, adestrando as faculdades do preparador de aula, adestrando a capacidade de incorporação, né? Dando passe magnético da laringe e todo o sistema nervoso. Criando as condições para o trabalho da incorporação acontecer. Quando a hora do amor cristão aos desencarnados começou a funcionar, amor cristão desencarnado, gente, isso é um ato de profundo amor, de assistência às criaturas profundamente felizes que precisam incorporar para receber os fluidos vitais, para se beneficiar. Era o caso de Gaspar, profundamente necessitado. Funcionar. Os orientadores, quem? Sidônio e Gúbio, trouxeram Gaspar, o espírito, à organização medianímica, a fim de que pudesse ele recolher os benefícios ao contato dos companheiros materializados, encarnados, na esfera física, na experiência física. Que ele havia fornecido energias vitalizantes. Quais? Aqueles fluidos vitalizantes que foram importantes, foram incorporados junto com os fluidos espirituais, tal como acontece às flores. Olha que bacana a figura de linguagem. Então, acontece às flores, que sustentam sem perceber o trabalho salutar das abelhas operosas. O trabalho das abelhas precisa das flores. O trabalho de polinização, do mesmo jeito também. Esse trabalho, o espírito de necessidade precisa receber as energias, que é a espécie desse pólen divino, os fluidos, para renovar-se e transformar-se. Reparei que os sentidos insensíveis do insensível perseguidor, de Gaspar, ganharam inesperada percepção. Lembra que ele não via, não falava nem nada? Passou a ver, a ouvir, o tato e o olfato foram nele subitamente acordados e intensificados. Foi quebrado aquele processo de hipnose que ele estava vivendo. Parecia um sonâmbulo despertando daquele pesadelo imenso. À medida que se lhe casavam as forças, as energias da médium, Dona Isaura, mais se acentuavam os fenômenos de reavivamento sensorial, ou seja, o espírito dele, profundamente debilitado, passava a usufruir das energias do corpo físico de Dona Isaura e a se beneficiar disso. Apossamos provisoriamente dos recursos orgânicos do corpo físico dela, de Dona Isaura, em sensível processo de enxertia psíquica. É muito interessante. O hipnotizador gritou e chorou, lamentosamente. Como é essa enxertia psíquica, gente? Ora, o espírito perturbado ocupa o corpo que era de outra pessoa e recebe as energias daquele corpo físico, as energias vitais que ele não tem, e passou a se beneficiar das energias do corpo de Dona Isaura. Então, é enxertia. O que é enxertia? Como é que é feito o processo de enxertia? Você pega uma árvore inicial e pega um tronquinho, um galho da árvore adulta, eles fazem um processo de enxertia, de juntar um no outro. E aquela árvore pequena começa a receber as energias da árvore grande. E ela frutifica no menor espaço de tempo possível. Isso que é enxertia psíquica. Interessante. Misturou blasfêmias e lágrimas, palavras comovedoras e palavras de menos dignas, entre a penitência e a rebeldia. O sofrimento imenso
dele, das angústias de todo esse tempo, sendo hipnotizado naquele sofrimento imenso, daquele pesadelo imenso, mas rebeldia, porque ele era um espírito rebelde ainda, infeliz, né? Escutando agora com aguçada sensibilidade, conversou detidamente com o doutrinador. Nós sabemos que numa sala mediúnica tem o médium incorpora a entidade feliz e tem um doutrinador, alguém que vai conversar com aquela criatura, falar dos valores do evangelho, mostrar a ele, convidar para se renovar, para se transformar. É isso que acontece. O senhor Silva, marido da médium, fez sentir a necessidade de renovação, a doutrinação espiritual, em edificante lição, que nos tocara as fibras mais íntimas, e depois de 60 minutos, 1 hora, exaustivo embate emocional, conversando, explicando, tal, Gaspar foi conduzido por 2 servidores de nossa equipe ao lugar que lhe correspondia, isto é, a posição de demente com retorno gradativo à razão. Ou seja, ele fora socorrido, recebeu as energias. 1 hora o doutrinador conversou com ele, explicando a importância da renovação, da transformação, e quando ele estava, quando aceitou tudo isso, foi levado para uma equipe para ser internada num hospital espiritual para começar o tratamento da renovação dele. Margarida estava, enfim, aliviada, livre. Livre de quê? Livre daquele processo de obsessão de 60 entidades que obsidiavam e sugavam suas energias 24 horas, graças a Deus. Em pranto, chorando, emocionada, pediu ao esposo, a Gabriel, agradecesse de viva voz as dádivas recebidas, as bênçãos daquela noite gloriosa. Gúbio, porém, vendo Saldanha espantadiço com aquilo, com todo aquilo que tinha passado, ele não conhecia como era aquele processo todo, obtemperou. O triunfo essencial ainda não veio, meu amigo. Margarida recebeu amparo imediato para a situação dela. Livrou-se das perturbações e das energias que eram se retiradas o tempo todo. Mas precisamos agora socorrer-lhe a casa. Por que socorrer-lhe a casa? Porque certamente as criaturas das trevas, as criaturas das sombras, os enviados de Gregório virão para socorrer, proteger a casa, né? Até que ela mesma incorpore a própria individualidade, em caráter definitivo, os benefícios aqui recolhidos. Ela começou o processo agora de renovação e transformação, mas ela está bastante debilitada. É um processo, ela precisa ter apoio para evitar de que sofrer de novo, sofrer o ataque feroz das criaturas das sombras. Sorriu bondosamente e acrescentou: para que uma planta, disse Gúbio, seja efetivamente preciosa, dê os frutos adequados, etc., etc., não basta que esteja bela e perfumada na estufa protetora. Então, lá na estufa, tudo bem. É necessário receber auxílio, adubo, água, cuidado, carinho, evitar que o mato chegue e sufoque externo, consolidando a resistência própria, de modo a produzir utilidades e bem comum, frutos, etc., etc. E passando a entender-se com Sidônio, o diretor espiritual daquela casa, aceitou a colaboração por 10 dias consecutivos de 12 companheiros espirituais incorporados ao agrupamento destinado a reforçar as atividades defensivas da casa de Gabriel, para evitar que a turma das sombras saqueasse aquele ambiente. De vez que, segundo Saldanha e Leôncio, os 2 ex-verdugos, no dia seguinte, em diante, teríamos guerra aberta com os assalariados de Gregório, que viriam, naturalmente, sobre nós, temíveis e insistentes. Veja, meus amigos queridos, quantas informações importantíssimas para a gente entender como funciona esse universo do processo de libertação, da beleza do trabalho dos emissários de Deus, né, que assiste a todos, indistintamente, né, que sempre está a socorrer, mesmo os que cometeram crimes mais graves, porque são, afinal de contas, todos filhos de Deus. Se alguma dúvida existir, estamos aqui para os tirar se puder. Se não, quero agradecer demais a companhia generosa e amorosa de vocês, desejar uma semana de muita paz e muita luz a todos. Fique com Deus. Boa noite.